Boa tarde, alunos. Então, vamos tentar dar conta, né, do nosso conteúdo. Vocês são os alunos no caso, do oitavo ano, né? E, pelo que eu me lembro, a gente estava começando a ouvir de célula. A gente ficou muito tempo falando de evolução, e porque eu achava que era importante a gente entender de onde surgiu, né, é, onde surgiu a vida e como ela evoluiu. Isso na ciência, né, explica muita coisa, depois muita coisa faz sentido do ponto de vista de entendimento de como funcionam os organismos vivos, se a gente leva em conta a evolução, né? Então, daí, o nosso assunto mesmo é célula, e eu vou começar agora com a parte da célula de membrana plasmática, que é a parte inicial da célula, né, para a parte mais externa, e depois a gente vai partir para dentro da célula, com as organelas celulares e o funcionamento dela, de forma resumida também, para a gente começar a chegar lá em sistemas, né? E ter essa base de como alguns sistemas funcionam, né? Porque a gente precisa entender como é que as células funcionam para depois entender como é que funcionam os sistemas. Então a gente tem a célula, a gente vai diferenciar depois célula eucarionte de célula procarionte, mas todas as células, que é a unidade básica da vida, né? Exceto o vírus não é formado por uma célula, mas aí tem toda uma discussão de se vírus é vivo ou não. Né? Essa discussão, na verdade, é muito mais de ponto de vista do que, é, do que de fato tem alguma coisa que comprove se ela é viva ou não, porque na verdade ele tem características de ser vivo quando está parasitando uma célula, mas não se comporta como ser vivo fora de uma célula. Então é uma questão mais do que a gente vai considerar de conceito. Né? Já os seres vivos que a gente considera são todos que são formados por uma célula. E todas as células, né, têm essa membrana plasmática, né, um interior, que é o citoplasma, e dependendo do tipo de célula, se for uma célula procarionte, tem algumas organelas, como, por exemplo, ribossomos, e uma célula eucarionte tem muito mais organelas, e depois o núcleo guardando o material genético, né? Então, vamos começar pela parte mais exterior da célula, que é a membrana plasmática. Então, a membrana plasmática é essa película que envolve a célula, pensar como se fosse uma bolha de sabão, né? Na verdade, o princípio é muito parecido, vai que uma bolha de sabão tem moléculas de algum tipo de gordura que se associam umas às outras, formando uma rede, e aí formando essa bolha mesmo em volta da célula, que é a membrana. No caso da membrana plasmática, ela tem essa constituição diferenciada, né? Com essas duas camadas de lipídios, né? Por isso se fala camada lipoproteica ou camada bilipídica porque tem duas camadas de lipídios, e lipoproteica porque ela é lipídios e também dessas estruturas aqui, rosa, aqui, são proteínas, né? Depois a gente vai ver que existem as proteínas que são integrais, que atravessam totalmente a membrana, e as proteínas que às vezes só estão numa parte da membrana, às vezes só constituem, né? Além disso, né, vamos colocar aqui essa visão aqui um pouquinho mais de todas as substâncias que compõem a membrana plasmática. Características, tá certo? Parece que tá certo. Não sei porque tá vermelho ali. Ah, tá. Agora tá aparecendo tela inteira que eu já tô esquecendo de novo de colocar. Então, assim, a gente tem essas duas camadas de lipídios, que vamos dizer o seguinte, tem uma função bem importante. Essa parte aqui de fora seria o meio exterior da célula, aqui seria dentro da célula, vamos supor. Né? A principal função da membrana é delimitar a célula para definir o que vai, né? Ela, afinal de contas, tem todos os processos químicos para a vida acontecer que só vão acontecer se estiverem isolados do meio, né, do meio externo. Então, ela meio que isola a célula, né, fecha a célula para o meio externo, e as reações químicas que acontecem aqui dentro podem ocorrer, né, aqui dentro sem nenhuma interferência de outras substâncias químicas que atrapalhariam essa relação, essa reação química. Então, assim, existe a questão do lipídio, ela uma barreira natural aqui, principalmente, por exemplo, a água vai entrar dentro da célula e vai dissolver todas as substâncias que tem aqui dentro, e acabou as reações químicas e acabou, né, esses mecanismos que a vida tem para funcionar. Então, essa primeira barreira aqui, a lipídio, a gente sabe que não é um tipo de gordura, então ele tem essa reação de ser uma barreira contra a água, eles não se misturam, né?
E tem outras estruturas, as proteínas, como eu falei, as proteínas integrais, né? Essa proteína aqui em L, esse aqui que é muito doido aqui, esse aqui que parece um ovo de Páscoa, né? Vocês devem ter comido bastante ovo de Páscoa, se comeram, eu já relacionei isso com ovo de Páscoa. Que fazem essa ligação, né? Afinal de contas, a célula também precisa receber coisas dentro da célula para ela funcionar, né? Ela tem essa barreira, que é uma barreira semipermeável, ou seja, tenta barrar algumas substâncias e permite a entrada de outras, vai permitir a entrada de substâncias que façam, né, que sejam essenciais para o funcionamento da célula. Então, é pelas proteínas, principalmente, que também aonde substâncias conseguem entrar, substâncias essenciais entram dentro da célula. Tem umas outras coisas aqui, como, por exemplo, aqui colesterol, né, que está aderido a membrana plasmática, na verdade, é como se fosse também um desses tijolinhos aqui que forma a membrana plasmática, também tem colesterol formando. O colesterol, ele meio que se une a essas moléculas aqui, dando uma maleabilidade, ela cria um pouquinho mais de maleabilidade com essas moléculas de colesterol aqui no meio, né, formando essa rede, né, e então o colesterol, ele não é todo mundo fala mal do colesterol, mas o colesterol ele tem a importância na formação da membrana plasmática e várias outras coisas também, como formação de hormônios e tudo, né? Então ele não é só ruim, ele é, dependendo do tipo de colesterol que a gente está lidando e da quantidade, né, ele vai ser, na verdade, ele é essencial, né? Essas glicoproteínas aqui que tem aqui em cima, e glicolipídios, formam uma redezinha, né, que como se fossem essas anteninhas que saem um pouquinho um pouco mais distante, como se fossem umas antenas aqui, é como se fosse o sistema de identificação das células, elas se conectam e se reconhecem umas às outras com essas estruturas aqui que a gente chama de glicocálix. Na frente vai ter escrito nesses slides mesmo, não precisa ficar tendo que gravar tudo que eu estou falando, que eu vou mandar o slide para vocês também. E vídeo e também mais texto de apoio, para vocês não ficar só no que eu estou falando, né? Até porque eu posso esquecer alguma coisa também nessas apresentações mesmo. Então, esse glicocálice, imagina o seguinte, as células, elas não estão, não é uma célula sozinha, são milhares, milhões, trilhões de células que compõem o nosso organismo, formando tecidos, cada célula com suas respectivas formas e funções, e elas se estão uma coladinha na outra. Então, esse glicocálice dessa célula aqui encosta na célula do lado aqui e identifica, pela substância química que ela tem, se é uma célula que ela deveria estar ali ou não, né? Então, elas meio que se reconhecem assim. A partir do momento que tem uma substância diferente no meio delas, por esses sensores aqui, que ela vai detectar a existência de alguma coisa que não deveria estar naquele lugar. E assim que o organismo reconhece substâncias estranhas, tá? Que estão invadindo, e vai começar a produção de anticorpos, ou então direcionando células de defesa para ver o que está acontecendo e eliminar corpos estranhos, né? Então, essa é a visão geral da membrana plasmática com todas a sua composição, né? Lipídios e proteínas, e essas glicoproteínas que se formam glicocálice, o colesterol também. Mas em grande maioria a gente pode dizer que são lipídios e proteínas. Por isso que dizem, né, você vai encontrar nos textos que a formação da membrana plasmática é uma formação lipoproteica, lipo de lipídios, proteica de proteínas, né? E já falando das proteínas, né? Proteínas integrais, aquelas que atravessam totalmente a membrana, e as periféricas, que são aquelas que de repente não têm contato com o outro lado da membrana, né? Às vezes é mais para a própria formação, né? Só uma questão dela estar montada desse jeito, né? Ajuda na composição química dela. Outras são integrais e ajudam até no transporte de substâncias. Ó, a proteína de adesão, né? Tem as proteínas de reconhecimento, como eu falei, enfim, que ajudam no transporte, que a gente vai ver mais para frente. Tá? Novamente aqui, ó, uma visão melhor aqui do glicocálix, que é essa extensão que tem na membrana plasmática feita de glicoproteínas e tal, que ela acaba tendo essa função aí de aderência, em alguns casos, reconhecimento celular, como eu estava falando, né, e aí identifica se você está tendo, se a tua vizinha é a célula que deveria estar naquele lugar, né, ou não. Em alguns tipos de câncer tem a ver com esse não reconhecimento pelo glicocálise,
Tem as células cancerígenas se desenvolvendo num lugar que não deveriam e o organismo não reconhece, né? Existe alguma falha nesse processo de reconhecimento celular e assim os tumores né, conseguem se desenvolver sem nenhum tipo, às vezes, de resposta do organismo para aquele problema que está acontecendo. Tá? E tá. Então aqui, ó, a permeabilidade seletiva significa que ela permite a entrada de algumas substâncias, mas nem todas. Tá? Então, água, oxigênio, né, o gás carbônico tem que sair, sódio, potássio, que no caso aqui a gente está colocando como impermeável, mas na verdade são substâncias que às vezes são necessárias e a gente vai ver como é que elas entram dentro da célula. Afinal de contas, tem substâncias necessárias, né? E ela tem que fazer esse transporte, que é o transporte pela membrana. Outras substâncias, dependendo também da quantidade de substância que está no meio externo, tá? Ela serve como uma barreira para evitar que essas substâncias entrem e atrapalhem o funcionamento correto da célula, né? Então, vamos ver como é que funciona esse transporte daqui a pouco. Aqui, talvez, né, a gente vai começar com essa questão aqui da função, né, que é a individualidade, ou seja, as células se tornam, né, uma coisa individual, tem uma barreira física que separa ela do meio interior, ela delimita a célula. A permeabilidade seletiva, que a gente estava falando, ela regula a quantidade de substâncias que entram e saem da célula, né. Suporte estrutural, ela, através das proteínas que estão nessa camada, né, como a bicamada fosfolipídica, é isso que eu estava falando, camada de duas camadas de fosfolipídios, que elas meio que formam, dão o formato da célula, né? E a questão da interação celular, né? Que as proteínas da membrana criam junções especializadas que permitem essa comunicação entre as células e até a matriz extracelular, que é as substâncias que estão fora da célula, que estão, né, que, vamos dizer assim, o líquido que compõe a vizinhança da célula, vamos dizer assim. Ó, tá. Agora vamos falar de alguns tipos de transporte, né? Como é que a célula... Então, como é que a membrana plasmática vai fazer com que algumas coisas entrem ou não dentro da célula? Então, vou pular aqui algumas coisas aqui, para ser mais rápido. Então, assim, existem dois tipos de transporte, né? O transporte ativo, que é o que gasta, a célula tem que gastar energia para conseguir fazer essa troca entre o que está dentro e o que está fora da célula. Ou seja, preciso gastar aquelas moléculas de energia que as mitocôndrias produzem, ela precisa gastar energia para fazer esse processo. E as que é transporte passivo, né? Talvez aqui faltou um S aqui. Não, porque a imagem está em espanhol, provavelmente. E então, o transporte passivo é aquele que não usa energia nesse processo, ele acontece usando a física, especificamente, né? Então, a gente vai ver começar com os transportes que não gastam energia. Acho que eu pulei. Esse transporte que não gasta energia, o transporte passivo, acontece bastante, a gente está falando de difusão, né? Difusão simples, a gente está falando da difusão facilitada e a osmose também. Vamos ver o que acontece com cada um deles. A difusão simples é simplesmente o seguinte: a gente está falando de soluto. Soluto significa substâncias que estão dissolvidas, né, principalmente em água. Então, a substância dissolvida. A difusão simples acontece principalmente com moléculas pequenas, né? E elas têm a seguinte lógica, né? Se no ambiente externo há uma grande concentração dessa substância dissolvida, e são moléculas pequenas, então elas vão usar proteínas, que são as proteínas essa de transporte, e vão ir do ambiente mais concentrado, né, desse soluto, para o menos concentrado. A ideia lógica de que você está dentro de um ônibus e está todo mundo num lado só do ônibus, na frente do ônibus, perto da catraca lá, e o ideal é que todo mundo se distribua de forma mais homogênea para que todo mundo tenha um espaço, né, fique mais espaçoso o negócio. Então, tá todo mundo apertado aqui fora, que tem um monte de substância absoluto, e a ideia é que ele vai para o ambiente onde tem uma menor concentração, afinal de contas, né, para tentar equilibrar essas duas
essas duas concentrações, do mais concentrado para o menos concentrado. A difusão facilitada é a mesma coisa, só que acontece com moléculas um pouquinho maiores, como, por exemplo, glicose, né, outros tipos de moléculas mais, deixa eu ver aqui, estava falando aqui, né, então, alta concentração, baixa concentração, essa aqui é a difusão simples. Então, a difusão, aqui já é osmose, então, acho que alguma coisa faltou aqui, deixa eu ver, facilitada, aqui então, na difusão facilitada, então, vai ter essas proteínas de transporte, e acontece basicamente a mesma coisa, sem gasto de energia, né? Existe uma concentração maior fora do que dentro da célula, só que, como são moléculas maiores, né, elas vão precisar dessas passagens entre as proteínas, especificamente que transportam, né, e vão fazer esse canal aqui, né, as permeases, né, que vão fazer esse tipo de transporte, moléculas maiores. É facilitada porque não é tão simples quanto na outra, as moléculas são tão pequenas que elas simplesmente, como, né, gases da oxigênio e gás carbônico entram, são moléculas pequenas, passam-as fácil. Mas moléculas maiores, como glicose, precisam dessas proteínas carregadoras. Tá? E, deixa eu ver, a osmose também é um outro tipo de transporte sem gasto de energia. Tá? Parece muito a mesma coisa, né? O transporte do mais concentrado para o menos concentrado. Tá? Facilitada, difusão facilitada e difusão simples, parece a mesma coisa. Mas, na verdade, a simples, a gente está falando de substâncias, né, de moléculas menores, e a facilitada usa as proteínas carreadoras, porque são moléculas maiores. O processo é o mesmo, a ideia, né, a lógica é o mesmo. Na osmose, não, a gente não está falando de soluto, de substâncias dissolvidas. Na osmose, a gente está principalmente falando da água. Então, a água, ela tem essa propriedade da física, né, de ir do ambiente aonde está o ambiente muito concentrado, né, um solvente, né, um soluto muito concentrado, então a água ela tem a tendência de ir em direção a essa concentração, e ela tenta dissolver essa concentração, isso é osmose. É igual a ideia de que existem alguns tipos de produtos que se usam para tirar a umidade de dentro do guarda-roupa, você compra, e aí tem um sal lá, que é uma substância que está lá no meio, né, como eu vou dizer assim, o sal ali em si tem essa concentração, então a água do ar, da umidade do ar, ela vai ser meio que sugada para dissolver esse sal, então esse processo é a osmose, né? A água vai desse ambiente que está com menos concentração de sais para o ambiente que tem mais concentração de sais. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui, ó, meio hipertônico, né, que significa que você colocou, tem muito mais concentração, a gente falando de sais aqui, né, então imagina uma água bastante sal, é um hipertônico, grande concentração. E aí uma hemácia, uma célula sanguínea, colocada nesse meio, a concentração de sais é muito maior fora da célula do que dentro da célula. Então, a água dentro da célula vai sair da célula em direção a esse meio externo, porque a concentração de sais é maior fora. Então, a osmose, ela busca a água seguindo os caminhos onde tem maior concentração, né, para buscar dissolver e equilibrar essa concentração. Então, a água saindo isso aqui acontece na desidratação. Se você come muito sal, né, as suas células estão, né, o ambiente onde elas estão está mais concentrado fora, elas vão perder água para o ambiente por conta dessa osmose, né, e vão desidratar, né? Em alguns casos aqui, a célula acaba morrendo de tanta perda de água, né, e isso acontece em outras coisas também, pessoas colocam sal nas saladas, né, as folhas murcham por causa disso. As células perdem água por osmose. Um meio isotônico, iso significa igual, né? Hiper muito, iso igual. Então, a concentração de sais nesse líquido é igual a concentrações de sais que tem dentro do citoplasma das células. Então, a célula fica normal. Ela nem está perdendo água, nem está ganhando água. É um meio isotônico, ou seja, concentrações iguais.
Agora, o contrário aqui, totalmente o contrário do hipertônico, o hipotônico, que é um meio com baixa concentração de sais, né? E dentro das células, a concentração de sais no citoplasma é maior. Então, o que, que vai começar a acontecer? A água vai em direção, vai entrar por osmose pela membrana plasmática dessa célula, né, para dentro da célula por osmose. Aí ela está aqui, ó, toda inchadinha aqui, está inchada, tá recebendo muita água nesse meio onde a água é pouco concentrada e essa concentração maior fica para dentro da célula. Então a osmose é isso, né? A água, o transporte da membrana, do caso da osmose, acontece principalmente com a água está indo do ambiente para um ambiente que tem uma maior concentração, né? Então, é isso, as três situações aonde a gente tem transporte sem gasto de energia. Osmose, difusão simples e difusão facilitada. Tudo isso só usa física para as células trabalham com a física, né, para funcionar. A partir do momento que as células estão gastando água, então jogando água para fora por conta de processos químicos que acontecem dentro da célula, ou então gastando glicose, ou oxigênio, gás carbônico, tudo isso está sendo processado e está sendo eliminado da célula, então cria essa necessidade de concentração menor, daí, tipo, esse movimento dessas substâncias para dentro ou para fora da célula, né, é criado graças a essa química, esses processos químicos que acontecem dentro da célula. Aqui, daí, o único transporte ativo que gasta energia, né? Um exemplo que a gente tem aqui é a bomba de sódio e potássio. Na é sódio, né? K é potássio, os símbolos lá que vocês aprenderam na tabela periódica. Então, o que que acontece? Sódio e potássio são dois íons importantes para que as células funcionem direito. Como produzir, por exemplo, para gerar impulso elétrico, né? Então, nos neurônios isso acontece. E aí, como é que funciona? A concentração, geralmente, ela é sempre diferente, né? A gente está falando aí de que a necessidade de ter esse diferente gradiente de íons dentro da célula para que ela funcione direito. Isso não tem como acontecer naturalmente, porque é contra o gradiente de concentração, né? Você tem que trazer uma quantidade diferente. Então, assim, à medida que três sódios estão saindo da célula, né, dois potássios estão entrando. Para fazer isso, a célula tem que gastar energia. E a partir do momento que ela está fazendo esse processo, né, de trazer três sódios para dentro, tirar três sódios para fora, colocar dois potássios para dentro, né, ela gera esse gradiente elétrico que permite ela gerar impulsos elétricos. Para isso, não tem outro jeito a não ser que a célula gaste energia em forma de ATP, aquela energia lá que é produzida nas mitocôndrias, usando a glicose, o oxigênio, né, para fazer esse processo. Então, é por isso que nossos neurônios, né, o nosso cérebro, se você colocar uma imagem de uma imagem, uma câmera de calor, você vai ver a nossa região, né, da cabeça emitindo muito mais calor, né? Ela consome boa parte da energia que a gente consome, né, que a gente precisa no dia a dia. O nosso cérebro consome boa parte, mais de 60% dessa energia vai para funcionamento do nosso cérebro. Mesmo dormindo, a gente está fazendo isso acontecer e o gasto de energia é muito grande, né? E uma desses gastos tem a ver aí com essa produção de impulsos elétricos, né? E uma das coisas que acontece é por essa regulação de sódio e potássio dentro da célula, que necessita gastar energia para isso acontecer, certo? Então, outros tipos de transporte dentro da célula, agora falando uma coisa um pouco mais visual, né? Porque aqui a gente está falando de só desenhos esquemáticos, porque, né, são moléculas, aqui a gente está falando de coisas um pouquinho maiores. Esse aqui é um exemplo a gente chama de endocitose, né? A endocitose, tudo que entra dentro da célula é endo, né? Endocitose, célula, né? E tem a diferença de fagocitose e pinocitose. Fagocitose, a gente está falando de substâncias maiores e sólidas, enquanto pinocitose, geralmente, substâncias menores e líquidas. Então, a gente está vendo que, na verdade, o que acontece é que a membrana plasmática ela se dobra em si mesma, vai fazendo essa dobra, né, até fechar completamente e criar aqui o fagossomo, que é uma bolsa feita de membrana plasmática, que contém o que foi
o que foi ingerido pela célula. Tá? Ela funciona da mesma forma, né? Substâncias que vão agir em diferentes diferente as substâncias que agem para digerir isso que foi colocado para dentro da célula. Mas o que interessa para a gente aqui é que existe entre os lipídios lá que formam a membrana plasmática uma coisa, né, que a gente chama, tem uma polaridade. O lipídio ele tem um lado positivo e um negativo. É isso que liga um ao outro, um lipídiozinho ligando ao outro, né, formando uma grande cadeia, uma grande rede. Quando essa membrana plasmática se dobra em si mesma e ela chega do outro lado aqui, ela cria uma polaridade com essa outra ponta. Então aí forma uma bolha, né? Então ela cria esse, essa bolha a partir desse processo aqui, assim que acontece a endocitose, né? A fagocitose, que é o exemplo que, por exemplo, as células de defesa do nosso organismo fazem, né? Tem sei lá, uma bactéria, algum aqui, uma partícula estranha, ela tem um formato tipo uma ameba, né? Ela tem um formato bem definido, a gente chama de pseudópodes, essas coisas que ela consegue esticar, a célula estica e envolve a partícula, né? E acontece então a fagocitose. Pinocitose é a mesma coisa, o mesmo processo, mas aqui a gente pode ver as bolinhas que são os lipídios que, a partir do momento que eles se dobram em si mesmos, eles criam essa polaridade, fecham aqui, né? Positivo e negativo se fecha, polaridade que tem a molécula de lipídio, e aí formando essa bolsinha, certo? Aí tem mais um esqueminha. A exocitose é o contrário, que está entrando, agora está saindo, né? Aqui lisossomos, tal, aqui a gente podia falar de substâncias que são produzidas pela célula e depois são, né, expulsas pela célula. É o caminho inverso. A bolha está feita aqui, é feita de membrana plasmática igual. Quando ela chega na borda, ela se liga com ela e se abre para o meio externo. É isso. Por enquanto, né? A gente tem essas são as informações básicas aí para a membrana plasmática. Agora tem só as especializações que que a membrana plasmática pode apresentar. Ou seja, dependendo do tipo de célula, principalmente células animais, a gente vai ver que essas células têm diferentes formas porque estão diferentes funções. Né? Por exemplo, uma célula intestinal, né, da parede do intestino, ela tem esse negócio chamado de microviosidades, que a membrana plasmática ela ganhou todo uma outro formato para uma outra função. A função aqui é o seguinte: o alimento ele está passando por aqui e ele vai ter uma área de contato muito maior se a célula tiver essas franjas aqui, que são essas microviosidades, do que se ela fosse lisa, né? Então, a capacidade de absorver nutrientes aumenta muito mais porque aumenta essa área de contato com o alimento que está sendo digerido, né? Então, isso, a microviosidades é uma alteração que a membrana plasmática sofreu para desempenhar a função da digestão, né? E aqui tem outras funções que ela pode ter, esse desmossomos é a modificação da membrana plasmática que dá aderência de uma célula a outra, né, e possibilita aí, então, eles estão ancoradas umas às outras, né, meio que prendendo. Células epiteliais têm isso, afinal de contas, elas têm que ter uma adesão muito forte, né, para desempenhar a função que ela tem, né, que é de proteção. Tá? Outra aqui é a interdigitação, que também é outra forma também de adesão entre elas, tá? Junção aderente, é que elas chegam, na verdade, a colar uma na outra, né? Geralmente, células epiteliais, elas têm essa função de revestimento, então, como é que você vai se revestir se você deixa furos entre uma célula e outra? Então, quanto mais aderidas elas forem, melhor vai ser. E aqui a gente tem os gaps, os comunicantes, como se fosse isso, né? A membrana plasmática, ela funcionou como se fosse uns tubinhos entre elas e elas se comunicam. Então, o que uma célula produz, ela pode transmitir isso para outra. Por exemplo, as células do fígado têm isso, neurônio também. E aí estão se comunicando, passando informações químicas entre elas. É isso. Na verdade, então, o que vocês têm aqui, eu vou mandar a apresentação para vocês, de toda a visão geral da membrana plasmática e a função e como acontece o transporte entre elas. Eu vou mandar também para vocês
Vou mandar para vocês também o texto de apoio, e semana que vem vamos começar a fazer atividades com formulários do Google, certo? Deixa eu ir aqui. Até a próxima aula.